Olá, meus irmãos. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, Deus, nosso Pai, nos abençoe para que possamos acolher os ensinamentos dessa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 22 a 26, que fala sobre a cura da filha de Jairo. Então vamos lá. Primeiro precisamos lembrar da perfeição, da quase perfeição do Mestre Jesus, porque nós espíritas sabemos que perfeito só Deus, né? Então ele é o nosso irmão que mais se aproxima dessa perfeição. E é bom e é importante que nós nos lembremos disso para que nós possamos absorver os ensinamentos dessa passagem que, apesar de parecer curtinha, tem muita coisa para a gente aprender com ela, né? Então, nós vamos nos reportar à Palestina do primeiro século, tentando compreender os hábitos daquele povo que vivia ali naquele vilarejo, para que nós possamos alicerçar esse entendimento. Então, naquele momento, vamos voltar do comecinho, né? Jesus estava numa refeição com publicanos e pecadores, como ele fazia sempre, né? Sempre doando amor, paz, entendimento para as pessoas que o cercavam. Quando chega Jairo, que era um comandante, um chefe de sinagoga, era uma pessoa importante. Ele chega e fala assim: Senhor, vem impor suas mãos sobre minha filha, ela está morta. Jesus se ergue prontamente e sai junto com Jairo e os discípulos vão atrás dele. Então, gente, a primeira lição é essa, que o amor tem pressa. E nós precisamos estar sempre atentos, vigilantes, para que nós possamos acolher tudo que nos chama no amor, tudo e a todos, né? Nós precisamos sempre ter prontidão para erguer aquele que nos chama, para que nós possamos acolher aquele que sofre e possamos assim ser cristãos, né? Então, prontamente Jesus se levanta e os discípulos que o seguiam como cristãos, né, fazem o mesmo. E assim devemos fazer nós também, estar sempre prontos. Não podemos deixar para depois o que tem que ser feito agora. E Jesus segue. Nessa passagem, até a casa de Jairo, acontece a outra passagem, que é a cura da mulher hemorrágica. Eu vou falar só o finzinho dela, né? Que é depois que ele a cura, ele diz para ela assim: anima-te, filha, a tua fé te curou. Aí, mais um ensinamento, né? Todos nós que precisamos ter cura espiritual, cura física, nós precisamos ter bom ânimo, confiança, fé, alegria de viver, esperança de que tudo é possível quando nós temos Deus em comunhão com o nosso espírito. Quando nós temos Jesus como nosso pastor, como nosso governador. Então nós precisamos nos lançar, né? Confiar, assim como fez a mulher hemorroíça. Jesus segue. E quando ele chega na casa de Jairo, ele vê aquela multidão naquela casa, né? Um monte de gente entrando e saindo, sabe? Parecia um formigueiro. E aí eu vou parar um pouquinho para explicar que todo velório daquela época exigia a presença das pessoas que viviam ali, né? Porque era uma coisa que era regra da sociedade. Então, sempre que havia um velório, todos teriam que comparecer e chorar muito. Precisava chorar, precisava demonstrar o sentimento da dor, da perda. E para que isso ficasse o mais próximo possível, eles contratavam flautistas para tocar no velório músicas tristes que causavam dor e tristeza. Contratavam carpideiras, que eram aquelas mulheres que oravam e choravam, para causar mesmo aquele sentimento de tristeza. Inclusive, essas mulheres são muito comuns aqui no interior do Brasil, né? Ainda existe isso. Mas existia aquela comoção geral, gritos, né? Homens que rasgavam as vestes, jogavam cinza na cabeça para comover mesmo, para causar aquele sentimento de dor, para demonstrar a tristeza que estavam sentindo. Só que na postura de Jesus, quando ele chega, né, já vem a primeira lição, né, que Jesus nos dá,
que ele pede para que todos saiam. Na verdade, nós precisamos entender primeiro a parte física da coisa, né? Então, como estava a casa de Jairo? A casa de Jairo estava completamente bagunçada, né? A energia daquela casa ali, né? Por conta daquilo tudo que estava acontecendo. Então, Jesus demonstra que para que haja equilíbrio, para que haja paz, precisa ter uma movimentação harmoniosa, uma movimentação de paz, de tranquilidade, para que as coisas serenem, para que as coisas voltem ao normal, né? Então, Jesus não quis dizer que precisava afastar as pessoas, mas afastar a situação de dor, aquela vibração ruim, de gritaria, de pânico, de desespero, né? Então, a nossa vigilância é essa, que nós não devemos nos afastar das pessoas, mas nós devemos nos afastar de tudo que cause desequilíbrio, né? Então, ele pede para que elas saiam, para que ele, o amor, né, possa entrar. Então, para que uma situação se equilibre, tem que sair o desespero, tem que sair o pânico, tem que sair a dor, a tristeza, a amargura, enfim, né? E aí entra o amor, né? Então, quando o amor entra, a presença do amor é forte, ela basta, né? Então, Jesus demonstra para todos que é necessário ter paz, equilíbrio, harmonia, e ele entra. Então, nessa passagem, quando ele fala da casa de Jairo, no Evangelho, Mateus, ele não estava querendo só dizer da casa física de Jairo, né, que é uma estrutura sólida, material. Ele estava querendo falar, nos remeter à casa mental do Jairo. A casa mental do Jairo estava completamente destroçada. Imagine você achar que a sua filha está morta, aquele monte de gente chorando, aquela situação de desespero, todo mundo atrapalhado, sem saber para onde ir, sem saber entender o que tinha acontecido. Imaginem o Jairo, na emoção dele, na mente dele, como ele estava completamente desequilibrado, né? Mas, quando ele se movimenta em direção a Jesus, os pés dele levam ele até lá. E os pés, quando a gente pensa nessa situação do caminhar, né, porque isso sempre passa nas passagens do Evangelho, eles indo de um lugar para o outro, se movimentando através dos pés. Então nós temos que entender que o que faz a pessoa se movimentar, assim como fez a mulher hemorroíça, né, e a Maria Madalena e todas as pessoas que quiseram se curar, foi o sentimento delas, né? Então os pés é uma associação do nosso sentimento, que quando a gente sente, quando a gente precisa, quando o nosso sentimento é tocado, nós nos movimentamos, é necessário nos movimentar. E Jairo o fez, ele foi buscar Jesus através dos seus pés. E quando chega lá, ele fala para Jesus assim: eu quero que o Senhor toque com suas mãos a minha filha para que para curá-la, né? Porque ele queria que Jesus fosse lá, porque ele achava que a filha dele estava morta, né? E aí Jesus, quando ele entra, que Jesus também prontamente se ergueu e caminhou através dos seus pés, do seu sentimento de amor por todos nós, ele caminhou até a casa de Jairo, e chegando lá, o ensinamento de Jesus foi que saia a tristeza para que entre o amor, né? Que saia as trevas para que entre a luz. Jesus entrou e ele toca, na passagem está escrito que ele toca nas mãos da menina, né? Então ele pega nas mãos da menina e a menina se levanta. Então é Jesus nos indicando que o caminho da salvação é através das mãos. E o que nos remete às mãos? O trabalho, né? Então, para que você se mantenha erguido, né, é necessário você ter bom ânimo, mas é necessário trabalhar, usar as suas mãos no trabalho. Que trabalho pode ser esse? Um trabalho de caridade, um trabalho em benefício do outro sempre, mas onde você se coloque como ferramenta útil de amor,
né? Então é necessário que você se movimente através dos seus pés, demonstrando que você tem um sentimento sincero de ajudar e usando das suas mãos para que você possa exercitar como ferramenta aqui encarnados esse amor, né? Levando sempre ajuda ao seu próximo, levando da sua alegria, da sua palavra, do seu saber ouvir, do seu olhar amoroso a todos aqueles que convivem com você, porque a lei de amor é a lei da fraternidade, da solidariedade, da comunhão, onde nós precisamos não afastar as pessoas, mas afastar de nós o que nos traz desequilíbrio. Porque Jesus, ele quer de nós autonomia moral. Na verdade, nós ainda hoje somos muito dependentes dos espíritos de luz, né? Nós ficamos sempre orando e buscando, pedindo, tomando passe, né? Para que a gente consiga as coisas que a gente quer. Mas Jesus nos ensina que sim, nós devemos orar, tomar passe, né? Buscar Deus, buscar os espíritos irmãos que nos auxiliam. Mas nós precisamos primeiro também querer. Precisamos nos ajudar, precisamos nos colocar em pé para que nós possamos demonstrar que estamos prontos para Jesus, para segui-lo. E nós fazemos através dos nossos pés também, com um sentimento de amor, e movimentamos o nosso amor, nos colocando à disposição, trabalhando, usando das nossas mãos para operar esse amor, né? Então é necessário que nós possamos ter na nossa casa mental, né, assim como Jairo tinha deixado que a sua casa física se tornasse um movimento de tumulto, ele permitiu também na sua casa mental muitos desajustes, ele não vigiou, ele não orou o suficiente para que ele percebesse a força de Deus já agindo, levando para ele o amor que ele precisava. Então a casa dele mental também estava muito conturbada. Então Jesus, nesse momento, quando ocorre toda essa movimentação dele, ele nos ensina que a nossa casa mental precisa ter ordem, precisa ter vigilância, né, de tudo que entra. Hoje em dia é muito comum na internet, através do Facebook, do Instagram, do Twitter e de tantas outras mídias, né, coisas ali que são escritas por nós que podem causar no outro desespero, porque a gente não sabe como vai a casa mental do nosso irmão, né? Então nós temos que tomar sempre muito cuidado com tudo aquilo que nós postamos, seja em WhatsApp, seja no Instagram, seja onde for, né? Então tudo que sai de nós precisa ter comunhão com Jesus, precisa ter comunhão com Deus, afinal nós estamos aqui tentando ser discípulos de Jesus, né? Tentando segui-lo. Então, precisamos ter responsabilidade de tudo que sai do nosso ser, né? Quando nós nos colocamos nas mídias, quando nos colocamos vivenciando aí no dia a dia, seja lá onde for, as nossas ações, os nossos pensamentos, tem que haver esse cuidado. Então, porque Jesus espera de nós essa autonomia, né? Deus vai nos ajudar sempre, mas Ele espera que nós façamos a nossa parte. Então, quando fala dessa passagem da cura da filha de Jairo, na verdade, a filha de Jairo foi só uma manifestação, porque quem estava precisando de cura mesmo era o Jairo, que estava todo perturbado, né? Então Jesus acabou levando a cura para todo mundo. Ele curou a filha do Jairo, demonstrou para o Jairo e para todos aqueles que estavam ali prontos para ver, né, que tinham olhos de ver. Então é necessário que nós tomemos cuidados nas passagens do Evangelho, porque em cada uma linha, né, cada um daqueles versículos, às vezes numa palavra, tem ali um mundo de ensinamento. Então, lá mais para o fim, né, quando ele já ergueu a menina e ele sai, ele fala, né, que depois aquela notícia tinha que ser espalhada, né? E aí é outro ensinamento.
né? Porque a notícia, na verdade, é o Evangelho, é Jesus. Jesus é o Evangelho vivo, né? Então, Deus, quando mandou os ensinamentos, Ele não mandou em forma de livro, Ele mandou Jesus demonstrar o amor. Então, Jesus era a personificação do amor. Então, Ele falou que essa notícia do amor tem que ser espalhada, né? Que você precisa ter autonomia moral, você precisa saber se colocar, você precisa não ser uma esponja e absorver tudo que o mundo te lança, mas você precisa ser um filtro, filtrando tudo, desde um elefante até uma formiguinha, porque às vezes a gente já consegue perceber que um canal de televisão está passando alguma informação que vai me deixar deprimida, eu desligo, mas eu dou ouvido às vezes a uma futrica, né? Eu deixo no WhatsApp uma mensagem que é uma mensagem destrutiva, destruir outras pessoas também, porque eu passo aquela mensagem, né? Então, tem que existir muita atenção e vigilância da nossa parte para que nós possamos nos colocar sempre como filhos de Deus, fortalecidos no amor e unidos em comunhão com Jesus e com o nosso Pai. No livro Palavra de Vida Eterna, no capítulo 22, fala na palavra e na ação, né? Então, Emmanuel diz assim: dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirma-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo, é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo, e tudo o que fizerdes, seja na palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus nosso Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no tempo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres, é indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida maior. Como é lindo, né? Tudo aquilo que Jesus nos traz, nos ensina, mas é isso, não basta nós adorarmos Jesus na sua imagem, não basta que nós nos comovamos, né, com algumas pinturas, algumas estátuas, enfim. O que nós precisamos é colocar em ação esse amor que está conosco, colocar em ação para que a saúde venha à tona, não só a física, mas a espiritual. Porque nós somos corpo e matéria, mas, sobretudo, somos filhos de Deus e somos filhos da luz. Portanto, somos luz, né? Vamos fazer brilhar essa luz e viver dias melhores. Que assim seja, graças a Deus.